Olá, sejam todos bem-vindos. Você que está acessando pelo nosso canal do YouTube ou pelo site do GEP. O meu nome é Andiara e eu sou evangelizadora no Grupo Espírita da Prece em Lavras, Minas Gerais. É com muita alegria que estou aqui participando da realização dessas palestras virtuais nesse momento de pandemia. Gostaria de estar agradecendo primeiramente à diretoria da casa e a Deus pela oportunidade de servir. Bom, o tema que nos foi proposto hoje foi para que nós estivéssemos falando um pouquinho sobre a reforma íntima. Não é nossa intenção aqui estar esgotando esse tema, porque é um tema muito abrangente. Nós apenas pegamos alguns pontos que nós achamos mais relevantes. Nós utilizamos para a realização desse estudo os livros da codificação kardeciana e livros de Joana de Ângeles, de Irmãs de Fogo e de Hamed, que são exímios estudiosos da psicologia humana. Bem, vamos começar então. Vamos estar tratando então, primeiramente, de alguns conceitos. O termo reforma íntima é muito utilizado no meio espírita. O verbo reformar significa reconstruir, no sentido de estar melhorando algo. E íntimo nos remete ao nosso eu interior, ao nosso ser espiritual. Então, a reforma íntima nada mais é do que nós estarmos melhorando o nosso ser espiritual, através do refreamento das nossas más inclinações, através do cultivo das nossas virtudes e também através de estarmos trabalhando as nossas imperfeições. E o que seriam as nossas imperfeições? As nossas imperfeições nada mais são do que os nossos vícios, os nossos defeitos. Elas são conhecidas nas igrejas dogmáticas ainda como pecados. Pecado, em grego, significa errar o alvo. Então, o alvo seria Deus. Nós estaríamos errando o alvo que é Deus. Mas para nós, atualmente, e através da psicologia, nós entendemos as nossas imperfeições como sendo distúrbios psicológicos. Bem, no Livro dos Espíritos, capítulo 12, Kardec pergunta aos espíritos: qual o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos respondem que seria o interesse pessoal, e nas demais perguntas eles também vão nos dizendo que também o apego às coisas materiais, o gastar sem proveito, o guardar sem utilidade, o abuso das paixões, o egoísmo. Então nós percebemos que são muitas as nossas imperfeições. Nós não vamos estar aqui falando de uma a uma, porque isso tomaria muito tempo. Eu sugiro para quem tiver interesse que estejam lendo este livro aqui. É o livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Nesse livro aqui, Hamed retrata bem todas as nossas imperfeições. Então, para quem tiver interesse, pode estar lendo esse livro aqui. E as nossas virtudes. Devemos, então, também estar cultivando as nossas virtudes nesse trabalho de reforma íntima. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8, nós temos o seguinte: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. O termo reforma íntima ou a reforma íntima está ligada diretamente ao progresso moral do espírito. No Livro dos Espíritos, questão 629, nós temos que moral é o conjunto das regras de se conduzir bem, observando as leis de Deus. Então, quando nós estivermos aqui falando de moral, nós estaremos falando das leis de Deus, da maneira como o homem se relaciona com Deus, com os seus semelhantes e consigo mesmo, e também da maneira em que o homem discerne
entre o bem e o mal. Eu acredito que muitos de vocês já devam ter escutado uma música cantada por Gal Costa que fala o seguinte: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Bem, essa música retrata bem a síndrome de Gabriela, como é conhecida na psicologia, na qual as pessoas acham que elas são assim mesmo, que não conseguem mudar, que tem esses defeitos mesmo, que as pessoas têm que aguentá-las como elas são. Mas isso não é verdade. O que falta para essas pessoas é um pouquinho de vontade, pois nós sabemos que até mesmo as pessoas mais velhas podem estar se modificando. Se elas tiverem um pouquinho de vontade, elas conseguem. No Evangelho de Jesus, nós temos alguns exemplos, aliás, muitos exemplos de transformações íntimas. Duas delas que eu trouxe aqui para vocês, que me tocaram muito, são os exemplos de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como é conhecida, que de prostituta passou a seguidora de Jesus, de Paulo de Tarso, que de perseguidora dos cristãos passou a apóstolo de Jesus, tendo sido mesmo o maior propagador do Evangelho de Jesus Cristo. Bem, e o que o Espiritismo nos diz? O Espiritismo nos traz que é da lei de Deus que tudo evolua, que tudo está em constante evolução, que nós somos seres espirituais, que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e que a partir da nossa criação, nós começamos o nosso processo evolutivo. Nós estamos então fadados ao progresso. Quando nós fomos criados, nós então passamos por estágios em todos os reinos, até atingirmos o reino nominal. Nós estamos atualmente na condição de espíritos imperfeitos, e a nossa meta é atingirmos a condição de espíritos puros. O espírito puro que Deus nos enviou para estar servindo de modelo e guia para nós aqui na Terra foi Jesus. Vamos falar agora um pouquinho sobre as leis de Deus. As leis de Deus, elas são eternas e imutáveis, assim como Deus o é. De modo que em qualquer lugar do universo, em qualquer tempo, elas são as mesmas. Elas são conhecidas como leis morais, leis divinas ou leis naturais. Elas estão gravadas na nossa consciência e à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo acesso a essas leis e vice-versa. As leis morais são muito bem tratadas no Livro dos Espíritos. Eu sugiro a vocês que estejam dando uma estudada nessas leis no Livro dos Espíritos. Bom, no Livro dos Espíritos, elas foram subdivididas para o seu melhor entendimento. Daí nós temos a lei de adoração, a lei de liberdade, de igualdade, de reprodução, de sociedade, de destruição, de conservação, a lei do trabalho, a lei do progresso e a lei de justiça, amor e caridade, que é a mais importante delas. Mais para frente nós vamos estar falando um pouquinho sobre a lei do progresso, que é a que mais interessa para nós aqui nesse tema. A justiça divina se manifesta em nossas vidas através da lei de causa e efeito, que de uma maneira simplista nós poderíamos dizer que tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. A lei de causa e efeito explica todos os acontecimentos da vida e atribui um motivo justo e uma finalidade útil para todos os acontecimentos, inclusive para o nosso sofrimento. Essa lei não nos julga, nem nos absolve, nem nos condena, de modo que o que acontece é que quando nós desencarnamos, como as leis estão gravadas na nossa consciência, é a nossa consciência que irá nos julgar, e não Deus. Jesus nos disse: a quem mais é dado, mais será cobrado. De modo que quanto mais conhecimento nós tivermos das leis de Deus, mais a nossa consciência irá nos cobrar. E Emmanuel, no livro Justiça Divina, no capítulo Jornada Acima, nos traz:
Por mais dura e terrível, a justiça é sempre a resposta da lei às nossas próprias obras. Dessa maneira, nós somos herdeiros de nós mesmos, somos os artífices da nossa própria existência. Vamos então estar falando agora um pouquinho sobre a lei do progresso. A lei do progresso, ela se manifesta em dois tipos de progresso: o progresso material e o progresso espiritual. O progresso material, se nós pegarmos do nosso nascimento para cá, nós veremos quanto progresso já houve em termos de comunicação, em termos de saúde, de moradia, de transportes. Não só essas questões que estão evoluindo, também o nosso planeta está em constante evolução. Nós estamos morando hoje num planeta cheio de expiações. O nosso planeta está passando por um momento de transição e vai atingir o chamado mundo regenerativo. Na vertente espiritual, nós temos que o progresso se dá no âmbito intelectual e no âmbito moral. Os dois não andam juntos. Nós vemos hoje que o âmbito intelectual está muito mais à frente do que o âmbito moral. Por que isso se dá? Isso se dá porque no âmbito moral é necessário que o espírito tenha muita força de vontade, que trabalhe virtudes como a disciplina, como o estudo, o trabalho, o desprendimento, o desapego às coisas materiais e às pessoas, e também o cultivo do amor ao próximo, o cultivo da caridade. Então, como se dá a necessidade da reforma íntima? No mundo materialista em que nós vivemos hoje, ainda com essa busca constante pelos prazeres imediatistas, muitas vezes decorrentes das nossas vidas passadas, dos nossos instintos primitivos, que sim, foram muito úteis no começo da nossa evolução espiritual, mas que hoje já deveriam estar sendo substituídos por emoções mais edificantes. Bom, nesse mundo extremamente materialista, nós começamos a perceber que nós podemos comprar muitas coisas, que nós podemos juntar muitas coisas, que nós podemos vivenciar muitos prazeres. Mas tudo isso não irá nos trazer um bem, um conforto espiritual, porque nós nos esquecemos que somos seres espirituais, somos filhos de Deus, e a única coisa que irá nos preencher será Deus. Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, psicografia de Edivaldo Franco, nos diz que a necessidade da mudança, a princípio, se manifesta sob a forma de um vazio existencial. Então, tudo isso que eu falei para vocês sobre o materialismo, sobre a busca dos prazeres materiais, isso não vai preencher o nosso vazio existencial. Paulo, na sua carta aos Coríntios, nos trouxe a definição muito interessante de alma vivente e espírito vivificante. Sendo a alma vivente aquele espírito que está vivendo simplesmente por viver, que está se deixando levar pela vida, que não se preocupa com as questões espirituais. E espírito vivificante, sendo aqueles espíritos que estão reencarnados, mas que estão buscando a sua espiritualização, estão buscando estar em contato com Deus, estão buscando seguir suas vidas pautadas nas leis de Deus. Um assunto que nós não poderíamos deixar de tratar aqui é sobre as influências espirituais. Nós vivemos em um mundo classificado como um mundo de provas e expiações. Nesse mundo, é sabido que a maioria dos espíritos que aqui habitam, tanto encarnados como desencarnados, é de espíritos imperfeitos. Dito isso, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? E eles respondem: sua influência é maior do que credes.
e frequentemente são eles que vos dirigem. Isso se dá de duas maneiras: através das nossas vidas passadas, nas quais nós nos vinculamos a diversos espíritos, diversas pessoas por laços de amor e de ódio, e através da sintonia mental. Nós sabemos que o nosso pensamento é energia eletromagnética. E quando nós pensamos, nós criamos uma psicosfera mental ao nosso redor. E então nós estaremos atraindo aqueles espíritos desencarnados que se sintonizam na mesma faixa mental em que nós estivermos. Daí a importância de nós estarmos trabalhando a nossa reforma íntima, trabalhando os nossos pensamentos, porque é de acordo com esses pensamentos, sendo eles bons ou maus, estaremos atraindo espíritos afins. Vamos então começar a nossa reforma íntima, através do autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, questão 919, nós temos a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? E a resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Irmã-se de Foucault, também no livro Reforma Íntima Sem Martírio, nos diz que precisamos entender a razão das nossas atitudes para reunirmos as condições indispensáveis para o serviço renovador de nós mesmos. E Santo Agostinho também nos diz que o autoconhecimento é o meio mais eficaz de se melhorar nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Através do autoconhecimento, nós conseguiremos entender as razões do nosso modo de ser, das nossas atitudes e da nossa maneira de viver. Santo Agostinho nos trouxe algo muito legal. Ao final do seu dia, todos os dias à noite, ele fazia um balanço de como tinha sido o seu dia e ele separava os seus pontos fortes dos seus pontos fracos para depois estar trabalhando nesses pontos fracos. Joana de Ângeles nos diz que em todo processo de autoiluminação deve existir o amor. Então, a partir do momento que nós fazemos o nosso autoconhecimento, que nós identificamos as nossas imperfeições, nós teremos que utilizar de muito auto-amor e auto-perdão. Isso vai requerer de nós muito equilíbrio, porque nós não podemos ser nem condescendentes com os nossos erros, mas também não podemos ser muito rigorosos com o que nós devemos fazer. Nós temos que ir aos poucos, porque nós não queremos transformar a nossa reforma íntima em uma tortura íntima. O roteiro seguro para nós estarmos trabalhando a nossa reforma íntima é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a escola dos sentimentos. Jesus foi o Espírito puro que Deus nos enviou à Terra para servir de modelo e guia. Jesus, através da sua lei de justiça, amor e caridade, nos ensinou a amar ao próximo, a amar a Deus, a amar a natureza. Jesus entendia a caridade de um modo muito mais amplo do que a que nós entendemos somente material. Ele entendia a caridade como sendo a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. No Livro dos Espíritos, questão 903, os Espíritos nos dizem: tratai de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes, sem esquecer de amar os inimigos, de fazer o bem aos que vos rodeiam e de orar pelos que vos perseguem. Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 147, intitulado Refugia-te em Paz, pegou um trecho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, e diz o seguinte: vinde vós à parte e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Emmanuel nos traz nessa passagem algo para nós estarmos refletindo que é muito interessante.
Na correria do nosso dia a dia, nós muitas vezes não tiramos 5 minutos do nosso dia, nem mesmo para fazermos uma prece. Quantas vezes nós estamos cansados e antes de dormir começamos a fazer a prece e já logo dormimos antes de terminar a nossa prece. Desse modo, nós não cuidamos da nossa interação com Deus. E nessa questão em que ele fala que eles não tinham tempo nem mesmo para comer, nós também não temos tempo para comer, mas para comer o quê? Não temos tempo para comer do pão da vida, que são os ensinamentos de Deus através das palavras de Jesus. Muitas vezes, durante a nossa encarnação, nós estacionamos no nosso processo evolutivo. Às vezes por preguiça, às vezes por acomodação mesmo, talvez por outros motivos. Mas Deus tem meios de nos fazer caminhar, de continuar o nosso progresso. Ele se utiliza do amor ou da dor. Bem, Deus sempre se utiliza do amor para conosco, o tempo inteiro, constantemente. A maior prova disso é a nossa reencarnação. Através da reencarnação, nós temos não só a oportunidade de estarmos trabalhando as nossas imperfeições, mas também de estarmos resgatando alguns débitos das nossas vidas passadas. Nós sempre reencarnamos com pessoas, com familiares, aos quais nós temos afinidades, laços de amor ou laços de ódio. Isso se dá porque Deus, no seu infinito amor, quer que nós aproveitemos essa oportunidade e que nós consigamos estar trabalhando essas relações, de maneira que ninguém cai de paraquedas em nenhuma família. Todos nós estamos na família, no trabalho e nos locais necessários para nós estarmos trabalhando o nosso processo evolutivo. Bem, no Livro dos Espíritos, lá também fala que todos os dias, constantemente, Deus nos dá a oportunidade de estarmos trabalhando as nossas imperfeições. E eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho incessante no bem, o trabalho ao próximo, não só as pessoas próximas, aos nossos familiares, nossos amigos, mas pessoas desconhecidas também. Quanto nós trabalhamos no bem, nós alavancamos o nosso progresso espiritual. Bom, se mesmo através do amor nós continuarmos estacionados, daí a dor e o sofrimento irão nos visitar. Nós, ainda como espíritos imperfeitos, muitas vezes não entendemos o sofrimento, mas o sofrimento também é manifestação do amor de Deus por nós. Se nós estivermos trabalhando o sofrimento sem revolta, com uma resignação ativa, nós vamos conseguir tirar muitos proveitos desse sofrimento e vamos conseguir estar evoluindo. A dor e o sofrimento também podem se dar através das crises gerais, que estão contidas na lei de destruição. Bem, nós temos como exemplos as catástrofes da natureza, as epidemias, assim como tem ocorrido conosco com essa pandemia do coronavírus. Esses são exemplos das crises gerais em que ocorrem muitos desencarnes coletivos, e muitas pessoas voltando, regressando conjuntamente à pátria espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 783, nós temos o seguinte: os Espíritos nos falam que Deus sujeita o homem de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, através da dor e do sofrimento, Deus estando dando aí um empurrãozinho para que nós continuemos o nosso processo evolutivo. Esse momento que estamos passando atualmente, nessa pandemia do coronavírus, é um ótimo momento para estarmos refletindo a respeito de alguns pontos das nossas vidas, que são os seguintes. Como nós estamos cuidando do nosso espírito? Como estamos lidando com a questão da espiritualidade? Como está o nosso relacionamento com Deus? Nós estamos esquecidos de que nós somos seres espirituais,
de que devemos estar em comunhão com Deus? Estamos apenas passando por uma experiência na matéria? Vamos pensar nisso daí. Como temos cuidado do nosso corpo físico? Nós temos abusado da glutonaria, temos utilizado dos vícios, dos entorpecentes, temos utilizado de vícios como drogas lícitas e ilícitas. Tudo isso vai causar um grande estrago ao nosso corpo físico e também ao nosso espírito. Devemos estar então cuidando do nosso corpo, que é mesmo a nossa primeira casa. O corpo físico é um presente de Deus para nós e é através dele que nós estamos nos manifestando aqui na matéria. Como nós estamos vivendo em sociedade, como nós estamos vivendo na família, no trabalho, como temos nos relacionado com a natureza? Bom, eu não vou me lembrar agora, mas eu escutei uma pessoa dizendo uma vez que Deus é nosso Pai porque Ele nos criou e que a natureza é a nossa mãe, porque é ela quem nos acolhe desde o primeiro momento, quando nós somos criados por Deus. Então, como nós temos lidado com a natureza? Nós temos respeitado a natureza, o meio ambiente, os animais? Outra questão para nós estarmos pensando: como nós temos lidado com o dinheiro? Nós estamos utilizando o dinheiro somente para a satisfação dos nossos prazeres, somente acumulando, somente para os nossos? Bem, o dinheiro, se bem utilizado, ele é uma ferramenta que irá alavancar o progresso, não só individual e espiritual nosso, mas também como dos nossos semelhantes e de todo o nosso planeta. Então, ficam aí essas questões para nós estarmos pensando a respeito. Chegamos, então, ao final dos nossos estudos. Eu gostaria de estar lembrando aqui para que nós nos utilizássemos de duas ferramentas simples que nós temos, que são a oração e a fé. A oração que nos conecta com a espiritualidade superior, não é? Que através dela nós trabalhamos a nossa fé. E lembrando também de Paulo, quando nos diz de combater o bom combate, que é a vitória sobre nós mesmos. E gostaria de encerrar com uma citação de Irmãs de Foucault, do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com suas imperfeições, descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a verdadeira fórmula da transformação. Bom, vamos encerrando então. Eu gostaria de dizer que se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre algum assunto, poderá estar utilizando lá do nosso site, do GEP, fazer as suas perguntas, que eu terei muita alegria em respondê-las. Eu espero que esse estudo sirva para que nós possamos estar então trabalhando aí a nossa reforma íntima, que nós possamos, quando nós retornarmos à pátria espiritual, estarmos retornando melhores do que nós chegamos aqui. Fiquem então com Deus e que Jesus nos abençoe nessa jornada evolutiva.